Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi vocês se inscreverem e nós chegamos aos 1.325 inscritos. E no vídeo de hoje eu vou trazer a segunda parte da Zenóbia e do Império da Palmira. Essa história que eu comecei na semana passada, então se você não viu o vídeo anterior, vai lá no card aqui em cima, depois você volta para cá para assistir a esse vídeo. E claro, hoje vou falar sobre como foi a ascensão do Império da Palmira, como foi a administração da Zenóbia, a tolerância religiosa, como era a cultura neste império e também como foi a sua decadência e o que aconteceu com a Zenóbia depois de tudo isso. Então fica até o final do vídeo que tem muita informação hoje, tem muita história para contar. E vocês que já conhecem o meu trabalho, já sabem como a coisa funciona aqui. Não esquece de dar um tapote nesse like aí que ajuda demais o canal a crescer. Compartilha com a galera que ajuda mais ainda. E vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muitas civilizações da antiguidade. Tem povos do ocidente, do oriente, tem África, tem Ásia. Tem muita coisa que vocês podem explorar aí. Tem as nossas sagas, uma saga romana, a saga bizantina. Eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores. Então confere aí nas playlists do canal. E aqui é um dos vídeos especiais que eu trago para vocês. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. A nossa próxima meta é de 1.700 inscritos. Eu conto com vocês. Me sigam também no Instagram @Zelota, onde lá eu trago novidades do canal, faço enquetes. E também vocês podem assistir ao quadro do Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos que eu trago aqui no YouTube. E também tem o meu área de membros aqui do canal e você pode assistir esses vídeos com antecedência do que é postado no IGTV. E também aqui, claro, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo sem enrolação. Vídeos às quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 14 horas com as sagas. Então vamos lá começar, que eu já falei demais. Outra coisa que eu queria falar rapidinho aqui antes de começar. Descobri recentemente que mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. Então dá um tapote aí nesse botão vermelho e nessa sineta para receber todas as notificações. Botem todas as notificações aí, não esquece. Então vamos lá, que eu já falei muito. A expansão aqui do território do Império da Palmira. Bom, voltando um pouco na história do ponto onde mais ou menos eu tinha parado no vídeo anterior. No ano de 269, o imperador romano ainda era Cláudio II, que também ficou chamado como Cláudio Gótico. Para quem assistiu a saga romana, mais ou menos sabe por quê, né? Porque ele havia derrotado os góticos e aí recebeu o nome de góticos. E aí ficou o Cláudio Gótico, para diferenciar, porque já teve um outro Cláudio que inclusive era o tio do Calígula, que assumiu após ele morrer, né? Ter sido ali, deve ter dado um fim a ele. Bom, então ele estava sofrendo ali com a questão dos bárbaros germânicos nas fronteiras da Itália, nos Balcãs. Isso aí deu tempo e deu espaço para a Zenóbia, onde ela vai começar a consolidar a sua autoridade no Oriente. Lembrando que naquela época não existia ainda Império Romano do Ocidente e do Oriente. Era apenas o Império Romano que era administrado de Roma. Então os militares estavam ali divididos entre apoiar a nova rainha, a rainha da Palmira, ou a sua lealdade com Roma. Então houveram aí alguns motivos para essa expansão, segundo historiadores. Vou trazer essas razões aqui para vocês. Bom, os oficiais romanos, eles não reconheceram essa independência da Palmira. E a única maneira que Zenóbia tinha de consolidar essa independência era fortalecendo, expandindo seu território, expandindo seu domínio. A segunda razão era a incapacidade que os romanos tinham de proteger todas as províncias que eles tinham no Império. O que era fato, era verdade. Eles sempre usavam o contingente para os lugares onde estavam acontecendo essas situações de tentativas de invasão, como estava acontecendo aqui nesse ano de 269 com Cláudio. Ele estava precisando do contingente para lutar, então ele deixava apenas uma pequena parte ali fazendo policiamento da região para evitar tumultos. Então isso aí foi uma coisa que ajudou bastante. E lembrando também, para quem assistiu outro vídeo, sabe que estávamos ali com a situação do Império das Gálias e o Reino da Britânia, que haviam surgido também nesta mesma época. Por isso que esse século III é chamado do século a crise do século III.
Bom, então a outra razão, né, como eu falei, dessa questão de não conseguir defender todo o território, então ela dominaria o Oriente e iria proteger os povos que estavam dentro do território romano de povos que estavam fora do território romano, que seriam os bárbaros do Oriente ou do Leste, e poderiam invadir. Então era uma das formas. Mas também tinha a questão do fator econômico, né, que os produtos chegavam em Bostra, que ficava na Síria, e no Egito passavam pela Palmira. Então, sem aquela proteção total de Roma, então Zenóbia faria com que houvesse essa segurança para que esses produtos chegassem. Então ela tentou esse controle a respeito dessa questão da segurança dessa região e desses produtos chegassem em Bostra e no Egito através da diplomacia, mas não houve esse acordo. Os Tanuquidas, que era o povo que vivia perto de Bostra, e os mercadores de Alexandria, eles não queriam esse domínio da Palmira, eles preferiam a segurança que era dada pelos romanos, e como eu já disse, não era eficiente. Então a resposta dela acabou sendo uma resposta militar. Bom, e aí começou com os ataques aos árabes. Em 270, Cláudio agora estava lutando contra os godos na Trácia. E aí Zenóbia enviou o seu general, que era o grande homem de confiança dela, que era o sétimo Zábidas, para a cidade de Bostra, que era a capital da Arábia. E lá ele conseguiu derrotar o governador, saqueou a cidade e acabou também destruindo o templo de Amon. E aí Zábidas seguiu adiante, invadindo Petra, que é uma cidade que fica na Jordânia, inclusive é um ponto turístico na Jordânia, sem muita resistência. E aí na sequência ele conseguiu conquistar a Arábia e também a Judéia. E aí a gente vai ter uma grande expansão desse território do Império da Palmira, conquistando a Síria completamente, né? E tendo o apoio da capital da Síria, que ficava em Antioquia, que era essa capital administrativa dessa Síria antiga. E aí, com o controle da Síria, o que aconteceu é que a Casa da Moeda de Antioquia ela parou de produzir as moedas com a esfinge do Cláudio II, passando a fazer as moedas apenas com a esfinge do Vabalato, a partir de novembro de 270. O Vabalato ele recebe aqueles títulos que o pai dele tinha, o Odenato, inclusive ele era um árabe com cidadania romana. Ele vai receber esses títulos aí, acreditadas que o que ele era, o Vabalato, seria um representante do imperador Cláudio. Então aquela invasão que estava acontecendo do reino da Palmira em todos esses territórios havia sido uma coisa que estava sendo combinada com os romanos. E só que o pessoal não sabia. E aí ele era esse representante, né, que seria tipo um comandante das tropas romanas, que estaria chegando lá para proteger esses territórios que estavam um pouco esquecidos pelos romanos. Então ele estaria subordinado, né, ao imperador, no caso o Cláudio. Então Zenóbia quis deixar bem claro essa visão que as pessoas teriam do Vabalato, para que não os acusassem de uma usurpação do trono. Pelo menos ainda não nesse momento isso aconteceria. E aí teremos a conquista do Egito e da Ásia Menor. O que vai acontecer? O Egito era uma rota para os Eufrates, né? O rio Eufrates seria interessante para os palmeirenos eles dominarem essa região. Claro, o Egito era o grande fornecedor de grãos para os romanos. Seria uma grande baixa para o Império Romano perder o Egito. E aí Zenóbia se encorajou a atacar o Egito depois que ela soube da morte do Cláudio II. E foi aí que ela resolveu ir para cima do Egito. Foi quando os palmineiros chegaram no Egito, causando uma agitação na sociedade, que ficou meio dividida, né, entre os que apoiavam a Zenóbia e aqueles que apoiavam os romanos. E aí o prefeito pretoriano do Egito, ele estava fora combatendo, né, os piratas que estavam atacando o Egito. E aí foi que o Zábidas, ele não só consegue entrar no Egito, mas ele conta com o apoio de um general egípcio, que era o Timágenes, e acabam juntando um exército de 70 mil homens contra 50 mil romanos. E aí começa esse combate
E essa batalha acaba com a vitória dos palmirenos e eles conquistam a cidade de Alexandria. E aí os Ábidas, ele deixou apenas um contingente de 5.000 homens para proteger a cidade de Alexandria. E o Teragino, ele voltou dessa luta que ele estava tendo com os piratas, e aí ele retorna com o seu exército e consegue reconquistar Alexandria. E aí os Ábidas acabou tendo que voltar para atacar novamente a Alexandria para reconquistar o Egito. E aí o Teragino, ele acaba fugindo para o sul do Egito. Só que ainda não havia terminado esta batalha. O Teragino fugiu para o sul do Egito, onde aconteceu a última batalha, que foi a batalha na fortaleza da Babilônia. E ficava na cidade do Cairo, na parte do Cairo antigo. Foi onde Teragino se refugiou. E aí, com a ajuda dos Blêmios, que é um povo que também era do Oriente, e o conhecimento do território que o Timígenes tinha, que era o general egípcio, os romanos acabaram sendo derrotados, e aí finalmente os palmineiros conseguem conquistar o Egito. Existe tanto uma confirmação dessa aliança dos Blêmios com os egípcios, e os Blêmios ficaram com a cidade de Copto, que era uma cidade no Egito, como se fosse tipo um pagamento, aí, uma recompensa por essa força que eles deram aí aos palmineiros nessa luta contra os romanos no Egito. Bom, um fator que facilitou essa conquista do Egito, claro, Cláudio morreu, assumiu alguém, mas não foi exatamente assim. Houve uma guerra civil entre o Quintilo, que era o irmão do Cláudio II, e o general Aureliano, que também pleiteava o trono. Só que aí nessa batalha entre os dois acabou vencendo o Aureliano e sobrou para ele resolver essa questão e todas as outras que estavam acontecendo, principalmente no lado do ocidente do Império. E aí aconteceu que, a partir da conquista do Egito, a Palmíria, que agora já era o Império, começa a se expandir para a Ásia Menor. E aí foi quando o 7º Zabai, que era o segundo no comando depois dos Ábidas, ele vai começar essa campanha de invasão pela Ásia Menor. Mas essa campanha só começa realmente de fato com os Ábidas, que era o poderoso general da Zenóbia, é que essa campanha se inicia de fato em 271, quando eles conseguem conquistar a Galácia e também a Ansíria, e a tentativa da conquista da Bitínia. Só que aí eles não conseguiram conquistar a Bitínia. Isso foi tão rápido que já em agosto de 271, os Ábidas já estavam de volta a Palmíria, que era a capital do Império. Com relação à administração do Império da Palmíria. Bom, a Palmíria sempre foi uma região que abraçava todo mundo, existia aquele espaço para que todos fossem viver por lá, então não existia discriminação com ninguém. Então a gente tinha uma cidade que ela recebia pessoas de várias partes do Oriente e até mesmo do Ocidente, de vários credos diferentes. Então era multilinguístico e multicultural. Então quem chegava lá era bem recebido. Então era um espaço que muitas pessoas acabavam indo para a cidade da Palmíria. Então existia uma certa divisão, de zonas entre os semitas e os helenísticos. E Zenóbia, ela soube resolver bem essa questão com essa divisão aí dos povos. Então, para apaziguar esses diferentes grupos étnicos, ela parecia uma monarca síria, também como uma rainha helenística, assim como uma imperatriz romana. Então, a forma que ela tinha, essa forma diplomática de conseguir agradar a todos os súditos dela, do seu império da Palmíria. Com relação à cultura, a Zenóbia ela transformou a Palmíria em um centro cultural, assim como existiram em outras partes do mundo da antiguidade, como era Alexandria, como foi como era em Atenas. E aí ela começou a alterar a questão da educação, mudando aquele estilo clássico dos gregos, sendo substituído pelos valores sírios, que na verdade existem teorias que muitas coisas que os gregos assimilaram tinham vindo dos sírios, mas enfim, são polêmicas. Bom, na sua corte ela contava com Longínio, que era um filósofo e também tinha sido o tutor de Zenóbia no ensino da paideia. A paideia, que era
a educação aristocrática grega, né? Que preparava ali os nobres para reinarem, para governarem. Foi o tipo de educação que ela teve. E isso foi na época do Odenato, né? Já que ela casou-se com Odenato quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Bom, historiadores inclusive acusam o Longínio de ter influenciado a Zenóbia com esse ideal, essa filosofia anti-romana. Também existiram outros filósofos e pensadores que viviam na região da Palmíria, no Império da Palmíria, que também são de origem. Com relação à religião, os palmineiros eles eram politeístas e adoravam os antigos deuses da Mesopotâmia. Vários deles eu trouxe aqui nos vídeos sobre os povos do Oriente, somente os povos que viveram na Mesopotâmia. E aí Zenóbia ela era tolerante com relação aos cultos religiosos, a qualquer um. Então, cristãos e judeus, que eram povos perseguidos pelos romanos, que eram marginalizados pelos romanos, eram muito bem-vindos no Império da Palmíria. Então, era permitido ser construída uma igreja pelos cristãos ou uma sinagoga pelos judeus. Todos eram livres para cultuar aquilo em que eles acreditavam, né? Processar a sua fé. E aí, algumas fontes também não confiáveis dizem que a Zenóbia ela era judia, mas o que sabe é que de fato a sua origem era aramaica. Com relação à administração, foi o seguinte: a Zenóbia ela passou a maior parte do tempo do Império da Palmíria na cidade de Antioquia, que era a capital da Síria. Então de lá ela administrava. A Palmíria ela tinha um sistema, era como fosse um antigo sistema grego, das polis. E aí a Zenóbia ela manteve esse esquema de polis dentro do Império da Palmíria, ao invés de usar províncias, usou o sistema de polis. Então ela usou esse formato antigo, formato grego, inclusive tendo um Senado. Claro que ela não vai ficar escutando o Senado. Zenóbia ela manteve essa estrutura. Porém, depois da sua ascensão, houve uma mudança aí no governo, né? Ela teria governado de forma autocrática, tendo aí como os seus homens de confiança os generais que eu já mencionei aqui no vídeo, que eram os Ábidas e os Abais. Então ele manteve o sistema romano, né, de governadores que governariam essas polis, que eram nomeados por ela. Mas quando tinha alguma questão, por exemplo, de segurança das fronteiras, ela se metia e dava ordem aí dos governadores. Com relação a um acordo que tenha sido feito com Roma, na verdade não houve um acordo. O que aconteceu é que o Aureliano estava envolvido em vários problemas, que essa situação da Palmíria ele foi deixando um pouco mais para frente para resolver depois. Aí a Zenóbia, ela, a princípio, ela não havia reivindicado o título de imperador para o seu filho, no caso de Augusto, para ele e para ela. Então esses títulos romanos. Mas aí ela começou ali cunhando moedas, né, com a imagem do Aureliano como imperador e de Vabalato como o rei. Então para dizer que ele estava ainda abaixo do imperador Aureliano. Na verdade ela teria ali tentado enganar o Aureliano, mas o Aureliano já estava sabendo de tudo. Aí o Aureliano supostamente aceitou essa situação, deixa ela cuidando ali do Oriente, né, porque estou com outros problemas. E aí ele, segundo teorias, ele havia deixado a coisa quieta por enquanto, também para manter ali o suprimento que estava vindo do Egito. No Império da Palmíria estava ali, como eu já mencionei, o Egito, que era o principal fornecedor de grãos para Roma. Então ele não poderia simplesmente entrar em algum conflito estando longe sem ter como resolver e de repente esse suprimento ser cortado, até porque não existe registro de que tenha sido cortado esse suprimento de grãos para Roma. E aí ele estava com essas crises, né, como eu falei, no Império das Gálias, Reino das Britânias, e aí eram coisas que ele estava lidando para poder resolver aquilo, para se focar agora no Oriente. E aí o que aconteceu é que ele deu essa falsa impressão a Zenóbia de que estava tudo bem, que ela ficaria ali no Egito, podia mandar no Egito e tal, mas depois ele voltaria para resolver essa questão. Aí aconteceu definitivamente a rebelião em 271, em agosto desse ano, quando Zenóbia ela passa a utilizar o título de Eusébia, que seria o título de, significaria piedosa, que era um título de imperatriz romana. Que Aureliano e Vabalato estariam em par de igualdade com o título de Augusto.
Ou seja, agora o Vabalato seria o imperador do Oriente. E aí a Palmira rompeu com Roma e as moedas com a esfinge do Aureliano deixaram de ser cunhadas. Em abril de 272, a Casa da Moeda de Alexandria estava apenas cunhando agora imagens das moedas da Zenóbia e do Vabalato. Aureliano começou a marchar para o leste, finalmente para resolver essa questão na Palmira. No caminho ele encontrou os godos, mais uma vez, os godos sempre no caminho dos romanos, e aí aconteceu essa batalha nos Balcãs, e aí foi o que atrasou essa campanha dele contra o Império da Palmira. E aí deu tempo de Zenóbia reivindicar o seu título de imperatriz. Bom, aí a usurpação começou em abril, né, o grito de independência do Império da Palmira, mas já acabou em agosto, foi muito rápido. O que aconteceu é que Aureliano passou o inverno, como eu sempre digo, os romanos lutavam no inverno, espera a neve passar e tal, aí ele vai. E aí ele ficou na cidade de Bizâncio, né, que era a antiga cidade de Constantinopla, né, que vai mudar o nome de Constantinopla pelo Constantino, depois a Tetrarquia, que ele vai fundar ali a divisão Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas outro detalhe que eu vou contar um pouco mais na frente e fazer esse comentário aí. E aí, passado o inverno, Aureliano ele foi seguir o seu caminho, atacou a Galácia e a Ansíria sem muitas resistências, sem muito problema. Ele acabou conquistando essas duas cidades. E aí Aureliano foi seguindo o seu caminho e todas as cidades da Ásia Menor foram abrindo passagem para o imperador romano, até chegar na cidade de Tiana, na Capadócia, que seria a última fronteira para a entrada na Síria, que houve uma resistência, mas acabou caindo. E aí Zenóbia, ela tinha reduzido o seu efetivo nessas outras cidades, nessas províncias que ela havia feito, no caso dessas polis, para concentrar toda a sua defesa na Síria, que é onde estava a Palmira. Então, se ela perdesse algum território da Síria, o seu império estaria desmoronando. Na verdade, já estava com a perca aí de outros territórios na Ásia Menor, com o Aureliano seguindo. Porque simultaneamente a essa campanha do Aureliano estava também acontecendo uma outra campanha em que o Egito estava sendo reconquistado. E essa campanha foi feita em maio no Egito. Na primeira semana de junho, a cidade de Alexandria foi retomada. E na terceira semana de junho, todo o Egito já havia sido retomado. Ainda em maio, Aureliano marchou para Antioquia. Quando ele estava a 40 quilômetros de distância da cidade, ele teve que encarar o general Zábidas na batalha de Ima. Nessa batalha, o Zábidas foi derrotado, mas ele não morreu nessa batalha, acabou escapando para avisar a Zenóbia que a coisa estava feia. E com a notícia da derrota, a Zenóbia acabou fugindo para Emesa. Aí ela começa a pôr em plano para que as pessoas que estavam em Antioquia achassem que estava tudo bem. Então ordenou que os Ábidas que tinham sobrevivido encontrassem algum corpo de alguém que fosse parecido com o Aureliano e exibisse pela cidade de Antioquia, dizendo que o imperador romano havia sido capturado e não era mais uma ameaça. E aí o Aureliano chega até o sul da Palmira, onde ele derrota uma guarnição palmirena e vai para a batalha final em Emesa, que seria a Batalha de Emesa. O exército palmireno tinha 70 mil homens e quase conseguiu derrotar os romanos. Mas aquilo ali foi apenas o tempo que deu para que Zenóbia fugisse para Palmira, deixando todo o tesouro dela que estava em Emesa para trás. E aí Zenóbia, na Palmira, se preparou para um cerco. Os romanos já foram logo fazendo aquele cerco na cidade, e aí cortaram o abastecimento de comida e tal. Houve aquela questão da negociação, né, que foram feitas, mas claro que não deu em nada. E aí aconteceu que a Zenóbia ameaçou os romanos, ela deu um blefe. Ela disse que os persas estavam vindo para ajudar os palmineiros. Isso era um blefe dos grandes, porque os persas eram inimigos dos romanos, o que traria uma preocupação para os romanos, né? Sabe, os sassânidas, né? Vocês conhecem as histórias aí do Aureliano que eu falei no vídeo passado, né? Do Valeriano. E também eles eram inimigos dos
palmineiros. Então era um blefe, ela não tinha como ter esse apoio dos persas, os romanos sabiam disso. Foi depois que ela falou isso aí, que os romanos já viram que ela estava já desesperada. Foi aí quando a Zenóbia ela subiu em um camelo fêmea que corria mais do que um cavalo e fugiu para a Pérsia, abandonando a Palmíria. Só que aí aconteceu que antes dela cruzar o Eufrates, ela acabou sendo interceptada pelos romanos. E aí vem as versões, né? Eu vou falar aqui algumas delas, que houve um suposto julgamento, né, da Zenóbia, em que ela havia culpado os seus conselheiros por terem influenciado ela a ter feito esse golpe, essa usurpação, que formaram o seu próprio império. Muitos prisioneiros foram executados, né? Mas Zenóbia e Vabalato foram poupados aí dessa matança que aconteceu, porque o Aureliano queria fazer um desfile triunfal em Roma, dizendo que acabou com o Império da Palmíria. É aí ele chamou Zenóbia de egoísta e traidora e desencorajou qualquer palmineiro que a considerasse heroína. Bom, isso não deu muito certo na época sim, mas no futuro não, até porque ela recebeu muitas homenagens. E a Zenóbia foi levada para Roma acorrentada em correntes de ouro para mostrar a soberba, né? E aí ela vai ser exibida em um desfile. Então existem duas versões aí, né? Que ela tinha sido decapitada depois desse desfile. Outras fontes dizem que ela foi poupada. Tem umas fontes ainda mais estranhas ainda que dizem que ela havia morrido de fome no meio do caminho, passou 3 dias sem comer. Mas enfim, o que a teoria mais aceita é de que ela acabou chegando em Roma e lá ela acabou sendo poupada pelo Aureliano. Então dizem que ele a enviou para morar em uma vila perto do Tibre, do rio Tibre, que era perto da vila de Adriano, inclusive que era onde estava a família do Aureliano. Onde lá ela se casou com um nobre ou possivelmente com um senador romano. E essa suposta casa onde ela viveu em Roma acabou se tornando um ponto turístico em Roma. Mas eu não encontrei nenhuma foto dessa casa. Enfim, não sei se realmente esse final aí dela é um final verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina, com a história do Constantino VI. Claro, vai ter mais da Irene de Atenas e teremos mais usurpações. Se você não acompanha a saga bizantina, eu faço o convite, assista, que vale a pena conhecer a história da Idade Média pelo olhar do Oriente. E também amanhã estarei fazendo aqui, postando, né, o caso, o Curta com Zelota, trazendo o conteúdo com o legado da Zenóbia. Então vai ser um conteúdo interessante que já estará disponível agora mesmo para você que é assinante do Acampamento Zelota, vai poder assistir esse vídeo. E também tem a nossa enquete na sexta-feira com mais 2 civilizações que vocês poderão escolher para o nosso especial de 1350 inscritos. Então serão 2 civilizações aí que vocês terão à disposição até a segunda-feira à tarde para votar, beleza? Então um abraço do Zelota, a gente se vê no sábado aqui no canal. Falou, pessoal!